Bem, eu vejo espaço e é necessário, extremamente necessário, que a sociedade se mobilize, mostrando que não aceita qualquer tipo de interferência naquilo que são os resultados de uma luta que tivemos para reconquistar a nossa democracia. Eu acho que, diferentemente das diretas, que foi um processo puxado, sobretudo inicialmente, pelas lideranças políticas, não é? Como Ulisses Guimarães, aqui vou citá-lo simbolicamente, porque era uma quantidade muito grande de pessoas eminentes que ajudaram a fazer, digamos, a alavancagem. Nesse momento, com o desgaste da política, dos partidos políticos, esse pontapé tem que ser dado pela sociedade. Aliás, a política e os políticos que têm compromisso com um projeto de país e não com um projeto de poder, devem estar junto com a sociedade sem querer fagocitar as suas iniciativas autorais, ainda que elas não sejam em oposição às saídas políticas, porque sem elas não teremos como dar conta, não é, do recado. Eu verifico, como eu falei no início, né, esses movimentos que estão surgindo agora, juntos, somos mais de 70%, e o Basta, que é um grupo de juristas que também estão dizendo basta a interferência no Estado Democrático de Direito, isso é um movimento muito promissor. E os partidos e os políticos têm que ter a humildade de não querer, mais uma vez, fazer aquela luta de hegemonia de um movimento que está vindo em socorro da própria política e da democracia. Por último, eu queria colocar uma questão que eu considero fundamental nesse momento, né? A travessia que nós precisamos fazer aqui no Brasil, ela vai precisar de muito esforço para que a gente possa dar conta de uma agenda que seja orientada por quatro questões essenciais. Em primeiro lugar, a defesa da vida, que é isso que está posto. Qualquer movimento tem que considerar esse aspecto que é crucial, essencial do essencial. A outra questão é a questão da dignidade humana. Nós estamos numa grave crise econômica e ela vai se aprofundar e é preciso estar voltado para dar respostas para essa situação dramática no mundo e particularmente no Brasil. Uma outra questão é essa, da defesa do desenvolvimento sustentável, que as saídas emergenciais estão postas, mas as de médio e longo prazo devem considerar a transição para uma nova economia. E, por último, a defesa da nossa democracia. E isso não tem hierarquia, deve caminhar junto. E eu concordo, todos os democratas, todas as pessoas que pensam o país, a sociedade brasileira, têm que estar unidas em defesa da ciência, porque ela que está nos orientando, né, nesse momento dramático, nessa pandemia, né, sem o que a gente não tem como fazer essa travessia. Eu vejo esse movimento contrário à ciência, já concluindo com isso, né, como algo que é uma espécie de desaprovação a uma atitude de amadurecimento da própria ciência. A ciência moderna, como preconizou Descartes, ela não veio para assombrar as pessoas com previsões de catástrofes, disso ou daquilo. Era quase que uma promessa de uma vida plena, onde os confortos, os avanços, todos estariam sendo resolvidos pela ciência para que pudéssemos descansar em berço esplêndido. A ciência ressignificou sua experiência, quebrou velhos paradigmas que tinham essa orientação e passou a colocar senões para o poder econômico e para o poder político. E isso é agir de forma científica. E, por isso, eles pagam um preço muito alto, muitas vezes da desmoralização, da tentativa de colocar a população contra o processo científico. E essa pandemia está nos ensinando que os investimentos, eles têm que ser feitos em saúde, em conhecimento, tecnologia, inovação, para que a gente, diante de situações como essa, não tenha que ficar vendo tecnologia que tem potencial de destruir o mundo, mas que não dá conta
de produzir respirador mecânico para salvar as vidas. A ciência fez essa inflexão, paga um preço em relação a essas visões fundamentalistas, mas é preciso que saiamos na defesa de uma ciência que orienta a política e orienta as empresas, tanto na pesquisa básica quanto na pesquisa aplicada.